Let's pray. Vamos orar. Father, we come to you right now. Pai, nós nos chegamos ao Senhor nesse momento And we ask for your help as we come to your word. e pedimos o teu auxílio ao olharmos para a tua palavra. We pray that you would give us power to grasp the height, the depths, the lengths, and the breadths of Jesus Christ's love for us. Nós pedimos, ó Pai, o teu poder para nós captarmos a profundidade, a altura, a largura, tudo relativo ao Senhor Jesus Cristo para nós. Oh, in Jesus' name we pray. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Raise your hand in here if you know how to swim. Levante a sua mão aqui se você sabe nadar. Okay, yeah. Me and Jessica were at the park yesterday. Yeah, that's me too. Me and Jessica were at the park yesterday and we talked about swimming. Ontem, Jesse e eu falamos sobre nadar. And I said that I'm an almost swimmer, E eu disse que eu sou quase nadador, which is an actual drowner. que é na verdade, afogador. I prefer the Afogado. first term because it's a little more hopeful. Eu prefiro o primeiro termo porque ele carrega um pouquinho mais de esperança consigo. In the course of 5 years, when I was really young, I got close to drowning twice. E no curso de 5 anos eu quase me afoguei 2 vezes. One time was when I was 6 years old, Uma vez eu tinha 6 anos de idade and my brother, who also couldn't swim at the time, e meu irmão, que também não sabia nadar naquela época, dared me to jump into a pool. me desafiou a pular numa piscina. And I thought to myself, I've seen this done a million times. E eu disse, eu já vi como é que as pessoas fazem 1 milhão de vezes. You just get in the pool, Você simplesmente entra na piscina, you move your arms like this, você movimenta os braços mais ou menos you assim, kick your feet, você bate os pés and you swim. e você nada. Easy. Fácil. So I jump into the pool, Então eu mergulhei na piscina and I start to move my arms and I kick my feet, e comecei a mexer os braços e os pés and it doesn't work. e não funcionou. So I'm drowning, and he can't swim, so he can't jump in and save me. Então eu tô ali me afogando e meu irmão também não sabia nadar, então não podia pular para me salvar. So he puts his arm into the pool to pick me out. Então ele estica o braço assim para me puxar para fora. And you would have thought that I learned my lesson. E você pensaria que eu aprendi a lição. When I was 11 years old, Quando eu tinha 11 anos de idade, I was at a youth meeting just like this, but we were all much younger. eu estava num congresso de jovens como esse, mas gente muito mais jovem. And we had free time at the pool, E tínhamos tempo livre para estar lá na piscina. so we all go to the pool. Então, todos ali na piscina. All of the girls from my grade that I liked were in the deep end of the pool. E todas as meninas da minha idade que eu gostava estavam no lado fundo da piscina. I was in the short end of the pool with all the little kids. Eu estava ali no lado raso da piscina com os meninos mais novos. So I got upset and I said, today's the day that I swim and impress all the girls that I like. E eu disse, hoje é o dia que eu vou começar a nadar e vou impressionar aquelas meninas. You already know that the story's not going to end up Você good. já sabe como é que vai ser o fim da história. So I go over, Então eu vou lá, take off my shirt, tiro a camisa, point at the little girls in my youth group. sinalizo com as meninas ali da minha mocidade, da minha turma. I go to my best friend at the time, Jamin, Eu chego para o meu melhor amigo Jamin and I said, Jamin, how do you swim? e eu digo, Jamin, como é que a gente nada? And Jamin said, it's easy. Jamin falou, fácil. My best friend at the time, right? Meu melhor amigo, né? So he says, you go to the diving board, Ele disse, você vai lá no trampolim, you jump, você pula, you go into the 10-foot part of the pool, você chega lá naquela parte que tem 3 metros de profundidade, you sink to the bottom, você vai até o fundo, you jump up, você salta para cima de novo, you move your arms like this, você mexe os braços assim, you kick your feet like this, você bate os pés assim, and you swim to the ladder. e aí você vai até a lateral da piscina nadando. I say, that's it? Eu falei, é só isso? He says, that's it. Ele falou, só isso. So I go to the pool, Então eu vou lá, I jump on the trampoline, eu pulo do trampolim, and when I'm in the air, I start to think, this is a bad idea.
Enquanto eu estou no ar, eu já começo a pensar, não foi uma boa ideia. I go into the pool, my feet hit the bottom, Eu entro na piscina, meus pés tocam o fundo da piscina I jump up, e eu salto para cima de just novo, like he said that I would, como ele disse que aconteceria. and I move my arms and I kick my feet, Eu começo a bater os braços e as pernas and it doesn't work. e não funciona. So I start drowning. Eu começo a me afogar. Jamin jumps in and saves me, pulls me over to the shore. Então o Jamin pula e me resgata e me leva até o lado da piscina e me tira. And two thoughts come into my mind. Dois pensamentos me atingem a mente. The first thought was, there's certain things that you can do by accident and act like you meant to do it. Há algumas coisas que podem acontecer acidentalmente e você vai agir como se você tivesse planejado que agisse. Like if I were to trip up the stairs, I'd look around and make sure that nobody saw me, and then I'd just go on my way. Ou então eu posso tropeçar nas escadas e aí eu olho a minha volta para ver se ninguém me viu e eu continuo, sigo o meu caminho. Drowning's not one of those things. O afogar não é uma dessas coisas, Everybody sees you, porque todo mundo vê você. and it's clear that you didn't mean to do it. E fica claro que você não planejou fazer. Here's the next thought that I had. O outro pensamento que me passou pela mente. Just because you know that something works Só porque você sabe que alguma coisa funciona, doesn't mean that you know how it works. não significa que você saiba como funciona. And not knowing how something works E não saber como algo funciona can be the difference in between life and death. pode significar a diferença entre vida e morte. Today we're going to spend our time and talk about something in Christianity that should be very basic, Hoje nós vamos falar sobre algo no cristianismo que deveria ser bem básico. and I think all of us know that it works, E todos nós sabemos que funciona. but I don't know if we know how it works. Mas eu não sei se nós sabemos como funciona. And that thing that we're going to talk about is prayer E o que nós vamos falar hoje é sobre oração. and how it's linked to God's glory and our role in displaying God's glory. E como isso está linkado à glória de Deus e o nosso descortinar dessa glória de Deus. If you would turn with me to Ephesians chapter 3. Eu peço que você abra comigo para Efésios capítulo 3. As you turn there, I want to ask you a question. E enquanto você abre a Bíblia, eu quero fazer uma pergunta. Why do you pray? Por que você ora? Or better yet, why don't you pray? Ou melhor ainda, por que você não ora? As a pastor, one of the things that I found more than anything else, Como pastor, uma das coisas que eu descobri bem claramente, or just about as much as anything else, ou talvez tão claramente quanto outras coisas, that Christians struggle with que os crentes lutam com isso, is prayerlessness. é a falta de oração na sua vida. Prayer tends to feel optional and unimportant. A oração, nós temos a tendência de achar que ela é opcional, que ela não é importante. It doesn't seem like it has a primary role in the life of so many. Parece que ela não desempenha um papel primordial na vida de muita gente. In my close to 10 years as a pastor, Nos meus quase 10 anos de pastorado, I found that I can rally a crowd to feed the homeless. eu descobri que é fácil arrebanhar uma multidão para cuidar dos sem teto. I can gather a big crowd to march about injustice and racism. Eu consigo arrebanhar uma multidão para marchar contra a injustiça, contra o racismo. I can gather a big crowd to sing songs Eu posso reunir uma multidão para cantar cânticos or listen to sermons. ou para ouvir sermões. But in trying to rally a crowd to pray, Mas tente arrebanhar uma multidão para orar. it's one of the most difficult things that I've attempted to do. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já tentei fazer. Have you ever wondered why you may go through days at a time or a day at a time and you just forget to pray? Você já passou pela experiência de passar por um dia inteiro, ou às vezes até mais do que um dia, sem orar? You don't forget to eat, Você não se esquece de comer,
You don't forget to go to work, Você não se esquece de ir trabalhar. or maybe you do forget to go to work and you don't have a job right now. Talvez você se esqueça de ir trabalhar se você não tem emprego. You don't forget to spend time with your friends, Você não se esquece de gastar e investir tempo com seus amigos. but you do forget to pray. Mas você se esquece de orar. I think prayer reveals two things. Eu creio que a oração nos revela duas coisas. Prayer reveals, firstly, our greatest concerns. Primeiro, ela revela as nossas grandes preocupações. Things in life that we're concerned with and we feel like we can't do without God's help. As coisas na vida que nós estamos com elas preocupados e nós sentimos que não conseguimos dar conta sem a ajuda de Deus. But not just our concerns, prayer reveals our greatest hopes. Mas também a oração nos revela as nossas grandes esperanças. It reveals that even if we face problems that we can't imagine, Ela revela para nós que mesmo que enfrentemos problemas que jamais imaginamos, that there's hope that we can go to somebody that'll solve those things. que há esperança de irmos a alguém que pode resolver essas situações. And I think that's what we see Paul doing right here in Ephesians 3. E eu creio que é isso que nós encontramos Paulo fazendo aqui em Efésios capítulo 3. We started off the book yesterday and just saw how God praised God for the display of his glory. E nós vimos, começando a epístola ontem, o descortinar dessa glória de Deus. And like many of Paul's letters, Paul starts off and his first half is what God has done. E como nas demais cartas de Paulo, a primeira metade da sua carta é descrevendo o que Deus fez. And the last half is what we are to do in light of what God has done. E a segunda metade é o que nós temos que fazer por causa do que Deus fez por nós. And if you've been a Christian any length of time, then you know that there is a big gap in between knowing what to do and actually doing that which you should do. E se você já é crente há algum tempo, cristão há algum tempo, você já descobriu que existe um espaço vazio entre saber o que tem que ser feito e efetivamente fazer aquilo. And that's where this text comes in. Paul prays that God would give us the grace and the strength to do what it is that he's called us to do. E aqui é que entra esse texto, que Paulo ora para que nós tenhamos o poder para fazer aquilo que sabemos que temos que fazer, que Deus quer que façamos. If we are ever to be the kind of Christians that are a part of the kind of churches that display God's glory in the world, Se nós quisermos ser o tipo de cristãos que compõem o tipo de igreja que descortina a glória de Deus no mundo, we need God's power. nós precisamos do poder de Deus. And we get God's power through prayer. E nós recebemos o poder de Deus através da oração. Read with me. I'm going to read Ephesians chapter 3, verses 14 through 21. And before I get there, I want to give you 3 words that will serve as my outline. So if you're going to take notes, this will help you to make sense of the 3 parts. Por favor, sigam a leitura que nós vamos fazer de Efésios 3, 14 a 21. Mas antes da leitura, eu quero dar 3 palavras para vocês que vão nos ajudar a dar um esboço desse texto. Verses 14 and 15 is going to be all about the right posture. Versículos 14 e 15 vão falar da postura adequada para a oração. Verses 16 to 19 is going to be all about power. We pray for power. Os versículos 16 a 19 dizem respeito ao poder. Você ora para ter poder. Verses 20 through 21 is going to be all about the right praise, praising the right person. E os versículos 20 a 21 dizem respeito ao louvor correto, louvar a pessoa certa. Posture, power, praise. Postura, poder, louvor. Let's read verse Vamos 14. ler o versículo 14. Yeah, is it best for me to read the whole thing or for you to read the whole thing? I can read the whole thing. Okay, gotcha. Eu vou fazer a leitura toda, 14 a 21. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé.
E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verse 14 to 15 is all about us embracing the right posture. Então os versículos 14 e 15 dizem respeito a gente abraçar a postura certa na oração. Paul starts off and he says, for this reason. Paulo começa dizendo, por essa razão. What reason? Que razão? I think the reason is Paul has just spent 3 chapters sharing what God has done. Eu creio que a razão é que Paulo acaba de passar 3 capítulos partilhando o que Deus fez. And he knows that he's getting ready to call us to do something that's impossible. E ele está prestes a nos conclamar a fazer alguma coisa que é impossível. And he knows that it's going to take more than just him telling people what to do. E ele sabe que vai requerer dele mais do que simplesmente dizer para as pessoas, façam isso. So he prays, and it's for this reason that he prays. E então ele ora, e é por essa razão que ele ora. Because he's calling you to do the impossible. Porque ele está chamando você e a mim a fazermos o A impossível. quick word of application. Uma pequena palavra de aplicação aqui. If you feel like you sit down at times and you don't know what to pray about, Se você, às vezes, quando vai orar, não sabe a respeito do que orar, start with the Bible. comece com a Bíblia. You don't have to come up with stuff out of thin air. Você não precisa imaginar coisas do etéreo para orar. Prayer is and has always been our response to the revelation of God. A oração é e sempre foi a nossa reação, a nossa resposta à revelação de Deus. Read your Bible, Leia sua Bíblia. you come up against something that you feel like is impossible or too hard. Você encontra alguma coisa nessa leitura que é muito difícil ou quem sabe impossível de fazer. And for that reason, pray and ask that God would give you the E aí strength. você ora e pede a força de Deus para realizar aquilo. Here's why I said the word about posture, why this is all about posture. Veja por que eu disse que esses 2 versículos tratam de postura. Paul is going to bring out this point, and he says, for this reason, I kneel before the Father. Ele diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. I don't think that he means a literal kneeling, as if he's on his knees right now writing this. Eu não penso que Paulo esteja literalmente dizendo que ele está escrevendo essa carta enquanto ele se põe de joelhos fisicamente. But it's to present a picture in our head about what we should think of when we come to prayer. Mas deveria essa figura trazer um quadro para nós de como nós devíamos nos posicionar ao orarmos. We don't pray standing up, barking orders to God, telling him to do what we want him to do. Nós não estamos orando em pé, vociferando a Deus ordens do que Ele deve fazer para nós. It's the opposite. We kneel before God and we submit to what he calls us to do. É exatamente o oposto. Nós nos ajoelhamos diante de Deus para nos submeter àquilo que Ele quer que façamos. But I love how Paul inserts the word of God as Father. Mas eu gosto muito de como Paulo insere a palavra Pai para representar a Deus aqui. Do you know why? Sabe por quê? Because it removes the fear that comes from prayer. Porque isso remove o temor que vem junto com a oração. We are not kneeling to an emperor or a dictator or somebody that wants to do us harm. Nós não estamos nos ajoelhando diante de um imperador, diante de um ditador que quer fazer mal a nós. We are willingly kneeling and submitting to somebody that has seen the worst about us. Nós estamos espontaneamente nos ajoelhando diante de alguém que já viu o que de pior existe em nós. Has chosen to bring us into relationship
close to him. E mesmo tendo essa visão, nos escolheu e nos chamou para um relacionamento que é próximo com Ele. And who wants to do good with us. E que quer fazer bem a nós. You go through the book of Ephesians, Se você passa lendo o livro de Efésios, and over it brings out God being a father. e ele traz sempre a ideia de Deus sendo Pai. And although there are lots of things that fathers should do, E embora haja várias coisas que pais deveriam fazer, being a disciplinarian, sendo um disciplinador, someone that you should fear and be afraid of, alguém que você deveria temer, talvez ter até medo dele. this book over and over again highlights the benefits of being a part of God's family. Esse livro, ele salienta para nós os benefícios de pertencer à família de Deus. It highlights him being a father to talk about his provision, his goodness, his love, his concern. Salienta o lado do Pai, que para nós representa a provisão, a preocupação dele, o carinho dele por nós. I have a friend back in the States that's a police officer, Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que é um policial. and he explained to me why when they are getting ready to arrest somebody, they ask them to get down on their knees. E ele me explicou por que quando eles estão prestes a deter uma pessoa, eles pedem que a pessoa se ajoelhe. So that as they approach somebody that they are preparing to punish for a crime, it's harder for them to get up and to run away. E de forma que quando eles estão abordando essa pessoa que cometeu um crime, ela na postura de joelhos, ela tem dificuldade de reagir a essa prisão. That is not the type of kneeling that Paul talks about here. Não é esse tipo de ajoelhar que Paulo tem em mente. It is not a fearful kneeling, waiting for punishment. Não é um ajoelhar medroso, aguardando a punição. It is an expectant kneeling. É ajoelhar espontâneo do coração, Acknowledging our weakness. que tem a expectativa de reconhecer a nossa finitude, a nossa pecaminosidade. Eager to receive all that God has for us. Assim, anelando por receber tudo que Deus tem para nós. Paul Miller says this: Paul Miller nos diz o seguinte: don't be embarrassed about how needy your heart is. não fique envergonhado em quão necessitado é o seu coração And how much it needs to cry out to God for grace. e quanto ele precisa clamar a Deus por graça. Just start praying. Simplesmente comece a orar. When you embrace a posture of weakness and dependence on God, Quando você abraça uma postura de fraqueza, de dependência de Deus, you prepare your heart to receive all of His greatness and goodness. você se prepara para receber toda a grandeza, todas as bênçãos que Deus tem para nós. Now that Paul has got us in the right posture, he's going to tell us what it is that we should pray for. E agora que Paulo conseguiu nos colocar na postura certa, ele vai nos dizer a respeito do que nós vamos orar. When you and I think of learning to pray, Quando você e eu pensamos em aprender a orar, I think what comes to our mind is the process of how we should ask so that we can get what we want. eu creio que nós pensamos no processo de como deveríamos pedir para obter aquilo que pedimos. I have a 2-year-old nephew at home, Eu tenho um sobrinho de 2 anos and when he was 1.5 was the first time that he had cake for the first time. e quando ele tinha 1 ano e meio foi a primeira vez que ele comeu bolo. After I gave him cake that first time, E quando eu dei aquele pedaço de bolo pela primeira vez para ele, every time he would walk into the door, cada vez que ele entrava na minha casa, he wouldn't say hi, ele não dizia oi, he wouldn't say good morning, ele não dizia bom dia, but his first words were cake with an exclamation mark at the e end. a primeira palavra que ele dizia era bolo, com ponto de exclamação. Cake, Bolo, as if he owned the house. como se ele fosse o dono da casa. So I sat down and I talked to him. I said, hey, Jackson, Eu disse: Jackson, if you want cake, se você quer comer bolo, then you have to say please.
Você tem que dizer por favor. Cake, please. Bolo, por favor. Now when he walks into the house, he says, cake, please. Então quando ele entra em casa hoje, ele diz bolo, por favor. In his mind, it's, there's something that I want. Just give me the right steps to ask so that I get what I want. Na mente dele, ele estava dizendo, como que dizendo para mim, me dê os passos de como eu posso pedir o que eu quero para eu obter o que eu quero. That is not what Paul is trying to do here, and it's not what Jesus does when he teaches us how to pray. Não é o que Paulo está fazendo aqui, não é o que Jesus faz conosco quando ele nos ensina a orar. Jesus does not say, pray for the job that you want and just make sure that you put in Christ's name on the end so that you can get what you want. Jesus não diz, olha, ore pelo emprego que você quer e certifique-se de botar o meu nome no final da oração para eu poder conceder o pedido. He does so more than teach us how to ask, he teaches us what to ask for. Ele nos faz muito mais por nós do que simplesmente como nós devemos pedir, ele diz o que nós devemos pedir. Listen to what Paul asks for. Olha o que Paulo ora, pelo que ele ora. Starting at verse 16, I pray that he may grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power in your inner being through his Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and firmly established in love, may be able to comprehend with all the saints what is the length and width and height and depth of God's love, and to know Christ's love that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Então, vendo mais uma vez a partir do 16 sobre o que ele ora. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Listen, when we pray, we're not just praying to somebody that's powerful. Quando nós oramos, nós não estamos apenas orando para alguém que é poderoso. We are praying, asking that he would give us that same power. Nós estamos orando para que Ele nos conceda esse mesmo poder. Our weakness is not meant to drive us to despair. A nossa fraqueza não existe para nos levar ao desespero. Our weakness is meant to drive us to depend on God. A nossa fraqueza visa nos levar à dependência de Deus. Paul could pray for a bunch of things. Paulo podia orar por muitas coisas. A bunch of external things to change the surrounding that he's in. Muitas coisas externas ele poderia pedir que mudasse as circunstâncias à sua volta. Do you know what he prays for though? Mas entretanto, pelo que ele He ora? prays for internal change, Ele ora por mudança interior, internal power. poder interior. He knows that God is a loving Father that doesn't withhold anything good. Ele sabe que Deus é o Pai Celeste que não retém nada de bom de nós. I want to ask you a question. Quero fazer uma pergunta a você. If God were to answer all of your prayers, Se Deus fosse responder todas as suas orações, all of your most recent prayers, todas as suas orações mais recentes, what would change? o que mudaria? Would your financial status change? A sua situação financeira mudaria? Would your relational status change with the guy or the girl that you like? O seu relacionamento com o rapaz ou com a moça de quem você gosta mudaria? Or would something change in here? Ou será que alguma coisa aqui dentro mudaria? If all that we're praying to God is for Him to change externally, Se tudo que estamos pedindo em oração para Deus é que as coisas externas mudem, then we're missing what He really wants to do. então nós estamos perdendo de vista o que Deus realmente quer fazer. Paul is praying to a God that gives power generously and graciously. Paulo está orando para um Deus que concede poder
generosamente, graciosamente. Look here in verse 16, Paul says, I pray that God may grant you power, or I pray that he grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power. Ele diz no versículo 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. How rich in glory is God? Quão rico em gloriosas riquezas é Deus. Paul is not just praying for a little bit of power, but a lot of power. Paulo não está orando por um pouquinho de poder. Ele está orando por muito poder. Bill Gates has a scholarship that he gives to college students in the States. Bill Gates tem um programa de bolsas de estudo nos Estados Unidos que ele dá para alunos universitários. And he gives this scholarship in accordance to his riches. E ele dá essa bolsa de estudo de acordo com as riquezas que ele tem. So from undergrad all the way to PhD work. Então, desde o curso universitário, o título de universidade, até a pós-graduação, o PhD, this scholarship pays for school, for housing, for books, for everything that you need. Essa bolsa de estudos cobre tudo de que você precisa, o estudo em si, os livros, a moradia, comida, etc. That's what it is to give according to your riches. Isso é o que é dar de acordo com as gloriosas riquezas, ou dar de acordo com as riquezas. So as we go to God and ask him for power, for him to dwell in our hearts, it's not just a little bit of power. Paul is thinking about somebody who raised himself from the dead. Quando Paulo pede que Deus lhe dê poder, ele não está pedindo por algum pouquinho de poder, ele está pedindo por aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. With that kind of power, what's too hard for God? Com esse tipo de poder, o que é difícil demais para Deus? He prays for this power, and he wants this power so that Christ would be able to dwell inside of our heart. Ele quer poder e ele ora a Deus por poder de forma que Cristo possa habitar no meu coração. It's not just power to change things on the outside, Não é poder para mudar as coisas externamente, but it's power to allow Christ to dwell in our heart. mas é poder para permitir que Cristo habite no meu coração. To control our desires, Para que Ele controle os nossos desejos, our impulses, os nossos impulsos, our wants, o nosso querer, our affection, os nossos afetos, the things we admire, as coisas que admiramos, the things that we give our hearts to. as coisas em que colocamos o nosso coração. And this is why we need that power. É por isso que precisamos desse poder. Because in order for Christ to have that power and to change those things on the inside, De forma que para que Cristo tenha esse poder de transformar as coisas que estão dentro de nós, he has to take possession and control of everything that goes Ele inside. tem que tomar posse, Ele tem que assumir o controle de tudo que está aqui dentro. That's what this word dwell means, to be at home. É isso que significa essa palavra habitar, é se sentir em casa. Here's the best way I know how to explain it. A melhor forma que eu ilustro isso é assim. I grew up as the third of 5 kids, Eu cresci numa família em que eu era o terceiro de 5 filhos, so I never had my own room. então eu nunca tive meu próprio quarto, Until I went to college, até eu ir para a faculdade. and I had a roommate, and we had an apartment, E eu tinha um colega de moradia, nós tínhamos um apartamento, and we shared everything in the house e nós partilhávamos tudo daquele apartamento, except for my room. exceto o meu dormitório. So if I left pizza boxes, shoes, socks on the floor, dishes, he'd get upset at me if I left them anywhere through the house. Então, se eu deixasse pedaços de pizza sobrando, minhas meias atiradas, meus sapatos e tênis pelo apartamento, ele ficava encrencado comigo. And I was fine if he got mad at me because we shared that space. E para mim ele ficar bronqueado comigo, tudo bem, porque a gente partilhava aquele espaço. But my room Mas o meu quarto, was off limits.
Para ele estava fora dos limites. I could leave my room as messy as I wanted to, Eu poderia deixar o meu quarto bagunçado o quanto eu quisesse. and it wasn't his space to say anything. E não era espaço dele para ele ter para ele dar as cartas. Then we went our own ways and I got married. Aí cada um seguiu o seu caminho e eu me casei. And what I found out was that in marriage, E eu descobri que no casamento with my wife, com a minha esposa, there is no space that is just my space. não existe espaço que é meu somente. We dwell in the home together. Nós moramos na casa juntos. I may say this is just my side of the closet, Eu posso dizer para ela, esse aqui é o meu armário, but she doesn't respect that. mas ela não respeita isso. She dwells there. Ela habita ali. This is her home. É o lar dela. She dictates how things go. Ela dita como as coisas There têm is que no ser. place that is off limits. Não há nenhum lugar naquela casa que é fora dos limites para Much ela. more than that, this is what Paul means when he says that he prays that we would have the power to allow Christ to dwell in our hearts. E muito além do que a minha ilustração está dizendo para você, é para isso que Paulo ora, ele pede poder para que Cristo habite em nós. Galatians 2:20 says that we have been crucified with Christ, Gálatas 2:20 diz que nós fomos crucificados com Cristo. which means this that our old self, the one that wanted to call the shots in our lives, Que quer dizer que o nosso velho eu, aquele que queria dizer como as coisas têm que ser na nossa vida, is dead. esse ser está morto. And do you know who lives? E sabe quem vive? It's Christ that lives inside us. É Cristo que vive dentro de nós, que habita em nós. And where Christ dwells, E onde é que Cristo habita? he dominates Ele domina. and he controls everything. E ele controla tudo. It's not you and him having a conversation about how things should go. Não é você e ele tendo um diálogo a respeito de como é que as coisas deveriam funcionar. It is him deciding how he will use your life and you coming along for the ride. E é ele decidindo como a sua vida tem que acontecer e você vem junto com ele naquilo que ele quer. And that's not something for you to fear. E isso não é algo que você deva temer. It's something for you to rejoice in. É algo que você deve se regozijar. Do you remember what life was like when you were calling your own shots? Você se lembra como é que era a vida quando você dava as cartas? It wasn't good. Não era bom. We're all in here singing these songs, praising God, Nós estamos todos aqui cantando esses cânticos louvando a Deus. because he took control of our lives and he's leading us to a better place than we would have led ourselves. Porque Deus assumiu o controle da nossa vida e Ele está nos levando para um lugar, para um fim que é muito melhor que nós poderíamos por nós mesmos dar à nossa vida. So my question is Jesus dwelling in the innermost parts of your life? Então a minha pergunta para você é: Jesus está habitando nas partes mais interiores da sua vida? What things are off limits for him to touch? Quais são as coisas que são fora do limite para que Ele possa tocar na sua vida? Is it the relationship that you're in? São os relacionamentos? Is it an addiction to pornography? É um vício de pornografia? Is it a lust for wanting to be seen and praised and admired? É uma concupiscência de querer ser visto, de querer ser admirado pelos outros? Whose glory are you living for? Para a glória de quem você vive? Who is sacrificing for whose agenda? Quem está se sacrificando pela agenda, pela ordem do dia de quem? Are you allowing Christ to dwell and lead the way? Você está permitindo que Cristo lidere o caminho? Or are you standing over him, demanding that you lead the way? Ou você está em pé diante dele, exigindo que seja como você quer? If him dwelling in your hearts is something that's scary to you, Se ele habitar no seu coração é algo que te amedronta, because you feel like he's going to take away your joy, porque você sente que ao fazer isso ele vai remover a sua alegria, I want to remind you that he has no interest in doing
something like that. Eu quero relembrar você que ele não tem interesse nenhum em fazer He uma wants coisa to assim. take control of the steering wheel to steer you away from harm towards himself. Ele quer assumir o controle do volante para te remover daquilo que é perigoso e para te levar para aquilo que é glorioso. Our time is running out. Let's move quickly. O nosso tempo urge, vamos correr um pouquinho. Verse 18, it says this, so that you may be able to comprehend with all the saints what is the length and width and height and depth of God's love, and to know Christ's love that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Versículo 18, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Simply put, Christ wants to dwell in our hearts, Trocando em miúdos, Cristo quer habitar no nosso coração, to clear out all the stuff that's in there, para tirar todas aquelas tralhas que estão lá dentro and to give us a larger capacity to enjoy his love. e para nos dar uma capacidade maior para desfrutar do amor dele. When we first got to Brazil a few days ago, Quando cheguei ao Brasil alguns dias atrás, we were staying with Rick Denham and Reese Denham, eu estava com o casal Denham hospedado na casa deles and they fed us so good, y'all. e eles nos deram comida a mais gostosa possível. And I didn't know that dessert was coming, E eu não sabia que ia chegar a sobremesa. so I filled up my belly with rice and beans and all the meat that I could stuff into my mouth. E eu comi aquele arroz, feijão e a carne com toda a avidez que eu podia. And I was so full that when dessert came, E eu estava tão cheio que quando chegou a sobremesa, I couldn't enjoy it because my stomach was crowded out não with deu para stuff. desfrutar da sobremesa porque meu estômago já estava lotado. And while everybody else was enjoying, I missed out. E quando todo mundo estava desfrutando daquela deliciosa sobremesa, eu não pude curti-la. My capacity wasn't large enough to enjoy. A minha capacidade estomacal não era grande o suficiente para As desfrutar da Christ sobremesa. dwells in our heart, À medida que Cristo habita no nosso coração, He wants to remove the bad stuff so that we can have a larger capacity to enjoy an infinite love that goes as wide and as high as we can imagine. e quando Cristo habita no nosso coração, Ele quer remover toda a tralha que nos atrapalha de poder receber todo o amor de Deus em toda a sua altura, largura, comprimento. And so we pray that He would grant us the power Então nós to do pedimos that. que Ele nos dê o poder para fazer isso. A quick word real quick on that power. Uma palavra rápida sobre esse poder. Verse 18 says, so that you may be able to comprehend, and don't miss that, with all the saints. O versículo diz, para que vocês possam, não perca de vista essa próxima fase, juntamente com todos os santos. This is not an individual prayer that we pray on our own, that we would receive and feel God's power. Essa não é uma oração individualista para que nós possamos receber individualmente o poder de Deus. It is a power that we all would receive it together. É um poder que todos nós devemos receber juntos, conjuntamente. It is impossible to understand God's love fully in isolation. É impossível compreender o amor de Deus plenamente no isolamento. God created us to know His love through the community of other people that know His love. Deus nos criou para conhecer o seu amor através da comunidade que partilha do amor de Deus. Genesis chapter 3 is the first time that sin comes into the world. Gênesis 3 é o primeiro momento em que o pecado entra no mundo. Genesis chapter 2 is the first time that God looks down and says something is not good. E Gênesis 2 é o primeiro capítulo em que Deus, olhando para a criação, diz não é bom com relação a alguma coisa. And He says it's not good that man should be alone. E Ele diz que não é bom que o homem esteja só. That's going to help us make sense of this last praise at the end as we
come to a close. E isso vai nos fazer entender melhor esse louvor dos últimos 2 versículos. Listen to what he says. Ouçam o que ele diz. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory, listen, in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. Vejam o que ele diz a partir do versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória, veja bem, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. The beauty of getting the list of things that we pray for from God himself is that we know when we ask him to do those things, we're going to get a favorable response. A beleza de nós pedirmos para Deus o que quer que nós peçamos é a certeza de que nós vamos obter aquilo que nós pedimos a Ele. We don't have to wonder how God is going to respond to this prayer. Nós não temos que ficar aqui imaginando como é que será que Deus vai reagir a essa minha oração. That in Christ, porque em Cristo, God has done immeasurably more than we could not just ask, but that we could think to ask. Deus fez infinitamente mais, não apenas do que pedimos, mas do que pensamos em pedir. Think of the message of the gospel. Pense na mensagem do Evangelho. Who would have ever been so bold Quem seria ousado o suficiente to ask God de pedir a Deus, to come up with the idea of de ter a ideia de his only son seu próprio filho, o único filho, paying for our sin? pagar pelo nosso pecado? Nobody would have thought that. Ninguém haveria de pensar nessa hipótese. It would be crazy for anybody in here Seria loucura para qualquer um aqui to be convicted of a crime, ser convicto de um crime, to stand in condenado, front of a judge e estar diante de um juiz and to ask that judge, e pedir para esse juiz: would you set me free and punish your child instead? será que o Senhor me liberta e em meu lugar o Senhor poderia punir o seu filho? But this is what God has done for us in Christ in the gospel. Mas é isso que Deus fez por nós em Cristo no Evangelho. So that as we come to God and ask for things, De forma que quando nós nos achegamos a Deus e pedimos a Ele alguma coisa, as we ask for power for him to dwell in our hearts and change us, à medida que pedimos por poder para Ele habitar no nosso coração e nos transformar, that we never have to be bashful and think that we're asking for too much. e nós não precisemos nos envergonhar como se estivéssemos pedindo demais a Deus. God is eager Deus está ávido to give his power para nos dar o seu poder, to those of us para aqueles de nós that he saved que Ele salvou and left here e deixou neste to mundo display his glory to, para descortinar through the world. a glória dele para o mundo todo. As we close, that's the third time that I've said it, but I really mean it this time. À medida que a gente encerra aqui, a terceira vez que eu digo isso, agora eu estou falando sério. Notice that word about how his glory is displayed. Reparem em como a glória de Deus é descortinada. Yesterday we talked about God's glory being praised based on what he did for us personally. Ontem nós falamos sobre a glória de Deus ser louvada com base no que Ele fez pessoalmente a But now what nós. we see here is God's glory is displayed in what he does for us corporately. Mas agora nós vemos a glória de Deus descortinada por aquilo que Ele fez por nós coletivamente. To him be the glory in the church. A Ele seja a glória na igreja. Here's what the church does. O que a igreja faz é o seguinte: The church makes the invisible things about God that are beautiful that people can't see a igreja faz com que as coisas maravilhosas de Deus que a pessoa comum não consegue enxergar visible and tangible so that they see it and they want it.
de forma que essas pessoas vejam essas coisas gloriosas através de nós e elas anelem por elas. God's plan for all eternity has been to use the church like a telescope. O plano de Deus por toda a eternidade tem sido usar a igreja como um telescópio. If you sit back at nighttime, there's certain stars that you can see. Se você está numa noite estrelada, há estrelas que você consegue enxergar a olho nu, But there's a lot of beauty that's out there that remains invisible. mas há muita beleza no céu que para você a olho nu está invisível. What a telescope does O que um telescópio faz is it focuses light in on a little circle. é que ele se foca num pequeno círculo, So that as you put your eye up to that circle, de forma que quando você coloca o seu olho ali naquela lente, you can see the beauty of the stars that you couldn't see without that. você é capaz de ver a beleza das estrelas que sem aquele telescópio você jamais veria. This is what God wants to do in the church. É o que Deus quer fazer através da igreja. There's a lot of things about God's love and His mercy and His forgiveness that the outside world can't see. Há muito a respeito do amor, da graça, do perdão de Deus que o mundo exterior não consegue enxergar. And even as they try to read in God's Word without His Spirit, it's hard, it doesn't make sense. Mas mesmo que eles tentem ler na palavra de Deus a respeito disso, eles não têm o Espírito de Deus, eles não compreendem. But as they put their eyes up to this community that is the church, Mas à medida que eles focam o seu olhar nessa comunidade que é a igreja, and they see how sinners love and forgive and sin against one another and love and forgive and walk in holiness, e quando eles veem que essa comunidade de cristãos que se amam, que se ajudam, que às vezes pecam uns contra os outros, mas se perdoam, they see the glory of God on full display. aí eles começam a enxergar a glória de Deus completamente descortinada. And they're drawn in and attracted to that. E eles são atraídos a isso. So I do want to say this as I close for the fourth time. Então, eu quero dizer isso para vocês à medida que eu encerro pela quarta vez. If you are concerned with God's glory being displayed in this world, Se você está preocupado em descortinar a glória de Deus a este mundo, one of the most important things that you can do uma das coisas mais importantes que você pode fazer is pray for power for Him to dwell in your heart é orar por poder para Ele habitar no seu coração. and join a local church that's full of people that have prayed that same E prayer. se filiar a uma igreja local cheia de pessoas que estão fazendo a mesma oração. And spend the rest of your life obligating yourselves to serve and to love them. E passar o resto da sua vida se obrigando a servir, a ter comunhão com essas pessoas. And you'll be a part of putting the glory of God on display. E você será alguém que será responsável de colocar a glória de Deus na vitrine. Not just in the short years that we live here on this earth, Não apenas nos poucos anos que vivemos aqui na terra, but forever and ever throughout all time, God's goodness is going to be displayed. mas para todo sempre, para toda eternidade, a glória de Deus será descortinada. Through His church, of which we are a part. Através da sua igreja, a qual nós fazemos parte. Let's fix our posture, depend on God. Vamos ter a postura certa, depender de Deus. Let's pray for power that He would dwell in our hearts. Vamos orar por poder para que Ele habite literalmente no nosso coração. And let's be a part of His church, the church that will display His glory so that all creation throughout all time will praise Him. E vamos fazer parte da igreja para que toda a criação, por toda a eternidade, adore, louve esse Deus maravilhoso. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank You Pai, nós te agradecemos for the mystery that You've made so plain to us in Your word. pelo mistério que o Senhor deixou tão claro para nós na tua palavra. Help us to be those Ajuda-nos a sermos aqueles that realize that our weakness que reconhecem que a nossa is fraqueza the greatest blessing that we have é a maior bênção que nós temos, because it forces us to depend on You. porque ela nos força a depender do Senhor. It's in Jesus' name we pray. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.